Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Graça e paz, que o Senhor Deus continue abençoando, continue protegendo, guardando, prosperando a vida, a casa, o ministério, os sonhos de cada um de vocês, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que cerca as nossas vidas desde sempre. Eu quero falar um pouquinho sobre decisões e destino. Na jornada da vida, cada escolha que fazemos é uma bússola que direciona nosso destino. Decisões podem parecer simples em um primeiro olhar, mas sua magnitude ecoa por toda a jornada que trilhamos. Assim como um leme orienta um navio em alto mar, nossas escolhas moldam o curso de nossa existência. Olhemos para a sabedoria das Escrituras, onde encontramos a verdade inegável de que decisões moldam destinos. Na narrativa de Abraão, a escolha de obedecer a Deus e seguir para a terra que Deus lhe mostraria, mesmo sem saber para onde estava indo, trouxe bênçãos e uma promessa que perdura até hoje. Gênesis, no capítulo 12, vai falar, a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Hebreus 11:8 vai falar o seguinte. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. José, das investidas da tentação, fez a escolha de se manter fiel a Deus. E essa decisão moldou seu destino, levando-o de escravo a governador do Egito. Está lá em Gênesis 39. A partir do versículo 10. Que vai dizer assim: falando ela a José os dias e não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então ela se apegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. E o exemplo supremo é encontrado em Jesus, que escolheu primeiro carregar a cruz por nós, que assim sendo,
cada um de nós pudéssemos ter a condição de carregar cada um a sua própria cruz. Uma decisão que definiu o destino da humanidade, abrindo acesso para a reconciliação com Deus. Mateus 26. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Romanos 5, a partir do versículo 6, vai dizer assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. E Lucas 9, (23) vai dizer assim: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Cada decisão que nós tomamos é como um tijolo que na construção do nosso futuro. É um passo em direção à nossa realização em Deus, ou uma escolha que nos afasta dela. Precisamos nos lembrar que em meio a cada decisão temos o privilégio de buscar a orientação divina. Através da oração, nós encontramos discernimento e clareza para escolher o caminho que honra a Deus e que nos leva em direção ao propósito que Ele preparou para cada um de nós. Portanto, ao enfrentar decisões, lembre-se das palavras de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas, mas primeiro você precisa confiar no Senhor todo o teu coração e não se deixar levar pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio achismo. Que a sabedoria de Deus em nós ilumine nossas escolhas, guiando-nos a destinos de plenitude e propósitos de bênção. Se nós não aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo, vamos ter problemas gravíssimos. Se não aprendermos a entender o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida, vamos enfrentar dificuldades desnecessárias. Muitas das vezes a gente passa por problemas, por dificuldades extremamente complicadas e difíceis, desnecessárias, porque nós não soubemos, primeiramente, fazer a escolha de buscar ao Senhor, de perguntar o que era para fazer, de decidir pelo caminho do Senhor. Tomamos decisões erradas em cima de decisões erradas, até chegar o momento em que não vamos mais conseguir lidar com as consequências dos nossos atos. Muitos de nós talvez viveu uma vida correndo atrás de coisas. Muitas vezes estamos apenas correndo atrás do prejuízo, causados por nós mesmos. E nós não podemos viver mais assim. Nós, igrejas do Senhor, não podemos perder esse despertar para esse tempo. Nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, e logo aquele que há de vir, virá e não tardará. Não temos mais tempo para vivermos enganados, corrigindo coisas.
Temos que parar de correr atrás e correr na frente. Precisamos detectar as coisas pela sabedoria de Deus e avançar. É um grande divisor de águas nas nossas vidas ter o Espírito Santo como guia, para nos ajudar a discernir as coisas, os tempos e as estações das nossas vidas. Então, eu tenho orado muito para que a gente pare de ficar correndo atrás das coisas, para que a gente pare de ficar se despertando. É hora de agir, é hora da gente fazer, é hora da gente decidir, é hora da gente agir em cima daquilo que foi ministrado sobre as nossas vidas durante anos. Todos nós aqui temos uma longa caminhada de jornada na presença do Senhor. Então, tudo que nos foi ensinado, nós precisamos colocar verdadeiramente em prática. Não mais ter guardado no coração, ou guardar no caderno, ou guardar na agenda, mas colocar em prática aquilo que nós temos sido ensinados. Eu falo também de decisões e de todas as coisas. Não só decisões nas atitudes, não só decisões nos pensamentos, mas decisões no físico mesmo. Na roupa que nós vamos usar, no sapato, em uma bolsa. Mas, Cris, isso não é uma coisa materialista? Isso não é algo material? Não. Se nós quisermos verdadeiramente viver uma vida conforme aquilo que Deus quer, nós sim precisamos. Senhor, é essa roupa que o Senhor quer que eu vá? Senhor, esse brinco vai te glorificar em quê? Isso não é fanatismo religioso. Isso é saber aquilo que Deus quer de você em tudo. Não é só na minha oração, não é só na minha intercessão, mas é naquilo que vai entrar na minha casa como alimento, é naquela roupa que eu vou comprar, é naquele material que eu vou comprar para os meus filhos. Tudo isso precisa sim ser apresentado diante de Deus. Isaías 20, versículo 2 e 3. Vamos lá dar uma olhada. Isaías 20. O versículo 2 e 3 vai falar assim: nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo, despindo e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal, é prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Se Deus mandou o profeta dele andar por 3 anos despido e descalço, por que eu não vou perguntar para o Senhor qual roupa que ele me quer hoje? Qual sapato que ele me quer hoje? Qual brinco, qual bolsa? Isso parece uma coisa tão besta, tão simples, que às vezes passa despercebido, mas não é. Deus falou isso para Isaías porque tinha um propósito nisso. Por que não tem um propósito numa roupa que eu vou usar? Por que não tem um propósito no alimento que eu vou trazer para dentro da minha casa? Tem que ter. Ezequiel 4, do 1 ao 12, vai falar sobre a alimentação, uma alimentação específica que Deus deu a Ezequiel para que ele se alimentasse. A quantidade de pão, da forma que ele ia fazer, como que ele ia fazer, a forma que ele ia dormir, de que lado. Tudo isso foi muito específico para Ezequiel e teve um propósito. Então, por que na minha vida eu comprar uma taça linda dessa não vai ter um propósito dentro da minha casa? Tem que ter. Tem que ter um propósito dentro da minha casa. Tem que ter um propósito que vai glorificar o nome do Senhor. Isso já aconteceu várias vezes no nosso meio. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não sabe por quê. Mas é resposta de oração de outra pessoa que às vezes nem nos conhece, que nos vê passando na rua. Aí eu vou colocar esse brinco. Ah, não, mas eu tô sentindo de colocar, então eu vou colocar esse outro. Nós não sabemos o que uma mulher vai passar na rua e aquele brinco vai ser resposta de oração para a vida dela. Aquela blusa rosa, aquela blusa verde, aquele sapato, vai ser a resposta de oração. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, por isso é muito importante nós termos tudo
tudo diante do Senhor. A decisão certa a ser tomada. Porque uma decisão errada, se Isaías não fica 3 anos, fica 2 anos e meio, ele não estaria obedecendo, teria consequências gravíssimas. Se ele fica um dia sem completar os 3 anos que Deus mandou, teria consequências muito sérias. Então, todas as decisões tomadas, elas trazem consequências e elas mudam destinos, não só os nossos, mas de todos aqueles que estão à nossa volta. Existem decisões que devemos ter muito cuidado ao tomá-las, pois elas podem mudar ou alterar o curso de nossa vida e nosso destino. As nossas más decisões podem sim nos afastar das promessas de Deus. Eu creio sim, eu tenho certeza que Deus já tem promessas para cada um de nós aqui. Eu tenho certeza que Deus já falou um lugar que quer te levar, algo que quer te entregar para você ou para sua família. Não sei, alguma coisa que Deus falou para você que vai acontecer, que Ele quer que você receba, que Ele quer que você viva isso. Cada um de nós tem uma promessa do Senhor. Mas uma decisão ruim, uma decisão regada de raiva, de ódio, de inveja, de ciúmes, pode fazer você nunca chegar lá, nunca tocar, nunca ver, nunca sentir, nunca saber o que Deus tinha preparado para você. A promessa de Deus, ela tá lá, mas às vezes as nossas más decisões nos afastam de uma forma tão grande da promessa de Deus que nós nunca vamos ver. Talvez coisas que já era para nós termos vivido, nós não vamos viver porque nós tomamos decisões ruins no passado, que nos afastaram de uma tal forma que nós nunca vamos saber o que é que Deus ia nos entregar naquele dia que Ele falou que ia entregar para nós. Olha como uma decisão ruim, sem a presença do Senhor, sem o guia do Espírito Santo, traz consequências gravíssimas. Será que era para eu estar hoje aqui mesmo? Será que era para você estar hoje aqui, neste lugar, na casa do Paulo, tendo esse culto, ouvindo essa palavra? Ou já era para você estar em um lugar diferente que Deus ia te levar? Em outro país, pregando em outra língua, profetizando, pessoas curando, famílias se restaurando, e você não está lá porque tomou más decisões lá atrás. Ei, Senhor, aleluia. Tem coisas que Deus falou lá atrás que já era para ter acontecido e não aconteceram porque nós tomamos más decisões lá atrás. E eu já tomei muitas más decisões na minha vida lá atrás que estão reverberando até hoje. Eu tomei más decisões em relação aos meus filhos que muito do que vocês veem do comportamento de Miguel hoje são más decisões que eu tomei lá atrás. Foi ao invés de corrigir, passar a mão na cabeça. Ao invés de colocar de castigo, tirar do castigo. Então, todas essas pequenas más decisões foram crescendo e foram trazendo sementes dentro do coração dele. Hoje, existem muitos casamentos fracassados, destruídos, relacionamentos insuportáveis dentro de uma casa, porque escolhemos más decisões. Da nossa boca saiu palavras que não era para ter saído. As nossas atitudes foram tomadas de uma forma que não era para ser tomada. E hoje está aí muitas das consequências e muitas das vezes irreversíveis. Muitas das vezes nós vamos orar, nós vamos clamar, mas já passou, já foi. Como dizia minha mãe, não adianta chorar pelo leite derramado. Então, muitas das nossas más condutas e decisões lá atrás interferiram muita coisa nas nossas vidas hoje. A Bíblia ensina que o homem foi criado com a capacidade de fazer escolhas e que é responsável por essas escolhas.
A queda do homem não foi algo predeterminado, em que Adão e Eva foram vítimas de um Deus tirano. Pelo contrário, Adão tinha a habilidade de escolher a obediência ou a desobediência. Eles sabiam que o resultado de suas decisões seriam computados e teriam consequências. Gênesis no capítulo 2, o versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deus deu a ordem. Adão escolheu em não obedecer. Ele escolheu em não guiar a sua mulher. Ele escolheu em não comer daquilo que Deus disse que era para ele comer. Então, se ele escolhe em não comer aquilo que Deus disse que era para ele comer, certamente ele vai comer daquilo que Deus disse que não era para ele comer. Adão escolheu em não instruir a sua mulher, em não guiá-la, em não orientá-la, em não ministrar nela aquilo que Deus vinha todas as tardes ministrar nele. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de destino, é em referência a destino que as pessoas trouxeram sobre si mesmos. São destinos que nós trazemos sobre nós mesmos. Filipenses, no capítulo 3, a partir do 18, vai dizer assim: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Provérbios capítulo 6, seis 32, vai dizer assim: O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Só mesmo quem quer arruinar-se. Então, se você quer se arruinar a si mesmo, faça isso. Apocalipse 20, no capítulo 13. Apocalipse 20, capítulo 13, diz assim: Deu o mar aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, as sentenças que nós trazemos para nós, somos nós mesmos que cavamos, seja elas boas ou ruins. Somos nós mesmos. O Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito para nós, mas as nossas escolhas podem sim nos tirar, nos arrancar desse plano de Deus. Nós pecamos porque queremos pecar. Não podemos culpar o destino, predestinação ou Deus. E nós temos a mania de culpar as coisas pelos nossos erros. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumida, gera morte. Então, aquilo que acontece, na maioria das vezes, de ruim, somos nós mesmos que cavamos. E a gente ainda tem, às vezes, a coragem de dizer que a culpa é de Deus. Ô Senhor, mas eu orei. Ô Senhor, mas eu jejuei. Ô Senhor, mas eu ajudei. Por que isso está acontecendo? Isso é uma forma, sim, de culpar a Deus.
A gente culpa o irmão, a gente culpa a mãe, o pai, o pastor, a gente culpa os irmãos, a igreja, a gente acha culpado em qualquer lugar. Mas nunca a gente consegue olhar no espelho e admitir que nós fizemos a escolha errada. Curiosamente, muitas pessoas que escolhem pecar ficam aborrecidas com as consequências negativas de seus pecados. Provérbios 19. Provérbios 19, 3 diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. É contra o Senhor que o seu coração se ira. O homem erra, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O homem faz má decisão, o homem faz más escolhas na vida, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Esse versículo é muito claro quando o homem tolamente estraga sua vida e ainda pode insistir em culpar a Deus. Dessa forma, ele persiste na sua loucura. Então, por que às vezes, muitas das vezes, as pessoas não conseguem sair daquele ciclo de mentira, aquele ciclo de engano, porque ela erra, ela peca, mas ela se volta contra o Senhor. Então, daqui a pouco, ela vai voltar de novo para o mesmo erro. Às vezes, nós somos corrigidos e a gente se volta contra aquele que nos corrige. Quando isso acontece, pode esperar, daqui a pouco nós vamos errar de novo. Quando o pastor fala algo, quando o irmão vê algo que a gente não consegue ver, que vem nos corrigir, que vem nos alertar, que vem nos repreender, a gente se ira. A gente não acha bom. A gente até fala, ô irmã, obrigado. Mas aqui dentro, chega a estar explodindo de raiva. O que aquela irmã pensa que é? O que aquela pastora pensa que ela é para falar assim comigo? Pode esperar, que daqui a pouco nós vamos errar de novo. Destino. Para que não tenhamos mais uma ideia errada, não somos os soberanos mestres de nossos destinos. Só Deus é soberano. Seu controle soberano é chamado de providência. Ele escolheu nos dar livre-arbítrio e criou um universo no qual a lei da causa e efeito é uma realidade. A lei da semeadura é uma realidade. Aquilo que você fala, aquilo vai reverberar de uma forma ou outra contra você, ou a favor de você. Aquela bênção que você entrega ao outro, a oração, a intercessão que você faz pelo outro, isso tudo está sendo computado, isso tudo está sendo registrado nos céus. Um Deus onisciente e todo-poderoso tem um plano. A providência de Deus está trabalhando para realizar o seu plano original para nós. Deus fala em Isaías 48, vamos lá ver? Isaías 48. No versículo 3 diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-se a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente, agi e elas se cumpriram. O que Deus anuncia, Ele faz. Decidir contra a anunciação de Deus é inútil. Escolher contra aquilo que Deus quer para a sua vida é inútil. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselhos contra o Senhor. Provérbios 21, 30. Mesmo o que normalmente chamaríamos de destino está sob o controle de Deus. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Provérbios 16, 31. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Aleluia por isso, aleluia. Josué 24. Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim:
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, dá-lhe do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem se serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Desde o momento em que levantamos até o fim do nosso dia, milhares de escolhas são feitas por nós. As circunstâncias em que nos encontramos hoje são reflexo das escolhas que fizemos ontem. O texto que lemos, Josué confronta o povo de Israel acerca da escolha que um homem pode fazer. Deus tira Israel do jugo de Faraó do Egito, levando Moisés para essa missão. Moisés morre e Deus levanta seu sucessor, Josué. Josué agora desafia o povo a uma tomada de decisão. A escolha tem que ser feita com urgência. É hoje. Aqui está falando. Escolhei hoje. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje. É hoje, gente. Não é amanhã. Não é quando a gente chegar em casa. É hoje, é agora, é já. Aleluia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais, o vosso coração. Hebreus 4:7. Hoje, se ouvirdes a tua voz. Hoje. A escolha tem que ser feita hoje, meu povo. Nós temos o poder de decisão nas mãos. Não podemos desperdiçar. Elas têm uma repercussão muito grande ao longo da nossa vida. E certas oportunidades não são dadas mais. As decisões mais importantes de nossa vida têm um caráter pessoal e intransferível. Portanto, cada um de nós precisa aprender a fazer escolhas e tomar decisões certas. Não podemos fugir disso, transferindo para os outros a responsabilidade de decidir algo por nós, ou a culpa pelo que deu errado em nossas vidas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, Romanos 14:2. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso tudo não quer dizer que nós não podemos ser aconselhados. Pelo contrário, na Bíblia somos encorajados a isso. Provérbios 14:11. Na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, fracassarão os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Os conselhos, as orientações dos pastores, dos irmãos, é muito importante, mas a decisão tem que ser tomada por nós. Nós temos que ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para receber aquilo que vai ser falado conosco, aquilo que vai ser corrigido se for preciso, aquilo que vai ser orientado, que vai ser aconselhado. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para receber todos os conselhos dos nossos pastores, dos nossos irmãos, mas a decisão final é nossa. Eles não podem tomar a decisão por nós. Eles não podem agir por nós. Eles podem nos aconselhar, mas a decisão é nossa. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra hoje, por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aqui Deus oferece duas opções: bênção e vida ou maldição e morte. E ele até deu uma dica: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. Mas a escolha só cabia ao povo.
Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos dá as opções e Ele ainda nos ajuda. Escolhe pela vida, porque vai ser melhor. Você já parou para pensar aonde as suas decisões te levaram? Já teve um momento assim que você já parou para refletir e para pensar onde foi que as suas decisões te levaram? Se você já deveria ter passado de fase, mas ainda está aqui tentando matar o chefão, se o seu casamento poderia estar diferente se você tivesse tomado outras decisões. Já se perguntou isso? Se o seu relacionamento com seus filhos estaria melhor ou pior se suas atitudes tivessem sido outras? Se a sua intimidade com Deus poderia estar mais profunda se suas decisões tivessem mudado? Se alguém na sua caminhada poderia ter sido ou não alcançado por Deus se você tivesse agido diferente? Já fez essas perguntas para si mesmo? Já se perguntou o que as suas decisões lá atrás fizeram você chegar? Se foi num bom lugar ou se foi num lugar ruim? Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Que em nome de Jesus, a partir de hoje, e é hoje, nossas decisões possam ser tomadas segundo a vontade de Deus, regada de obediência, regada de sabedoria, regada de emoções curadas, saradas e tratadas. Que a partir de hoje, as nossas decisões, em nome de Jesus, sejam regadas pela obediência na palavra de Deus. Que cada decisão que possamos tomar a partir de hoje, daqui para frente, que seja decisões segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Ele quer de nós, da nossa família, do matrimônio, do relacionamento com os filhos. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que passou, as más decisões, que hoje seja perdoado pelo poder que é em Ti, que hoje o Senhor nos libere perdão sobre as nossas vidas, por cada mal decisão que tomamos, decisões com raiva, decisões com ódio, decisões com emoções abaladas, mas que hoje, em nome de Jesus, que cada decisão, que cada atitude nossa, Pai amado, em nome de Jesus, seja para glorificar o Teu santo e eterno e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.